Desvende as mentiras que travam a sua jornada para que verdadeiramente você possa viver a verdade que liberta. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast, iniciando não somente um novo dia, no dia oficial do Hoje Eu Começo, mas coincidentemente hoje, além de ser uma segunda-feira, é o dia 1º de um novo mês que está se iniciando. E não mais do que isso e nem menos do que isso, hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Mas, enquanto gravo este podcast aqui, chove em São Paulo, então se você ouvir alguns ruídos de fundo, é a chuva que está batendo aqui na janela, mas isso não vai tirar o nosso foco hoje, que é entender quais são as mentiras que você, mulher que está aí, ou você que de repente está passando aqui pelo Sabercast, acredita. Eu quero te convidar e te cutucar neste dia de hoje a identificar e até mesmo se desafiar a analisar as mentiras que as mulheres, por muitas vezes, internalizam e acreditam como uma verdade absoluta sobre as suas vidas. E aí eu quero já começar este nosso episódio trazendo para você essa brincadeira aqui, mas trazendo essa pergunta de quais são as mentiras que você acredita até hoje e você descobriu recentemente que não passava de uma grande mentira, né? Quantos anos você tem? Durante esses anos aí da sua vida, qual foi a maior mentira que você acreditou durante um certo tempo da sua vida como uma grande verdade? Ou, mais do que isso, né? Qual foi a grande mentira que contaram para você? E quando você descobriu que era uma mentira, você se sentiu, quem sabe, horrorizada, quem sabe traumatizada, quem sabe surpresa com essa história que você ouviu, né? Do mito da perfeição ao medo de um fracasso. Muitas vezes nós também contamos as nossas próprias mentiras para nos enganar e achar que está tudo acontecendo de uma forma perfeita, mas na verdade nós estamos apenas plantando e alimentando um grande fracasso que pode chegar de uma forma surpresa. De uma forma surpreendente, era essa palavra que eu queria dizer. De uma forma surpreendente na nossa vida e no nosso dia. Quando nós nos vemos diante de enganos que muitas vezes nós mesmas construímos, como que a gente lida com isso? Quando a gente se vê em frente a mentiras que contaram para nós, como que nós começamos a desmontar essas histórias muito bem arquitetadas e sustentadas, mas que não podem se suportar por muito tempo. Eu quero convidar você, muito mais do que pensar sobre as mentiras que você ouve, sobre as mentiras que você viveu na sua vida, quais são as crenças que nós acreditamos e tomamos como uma verdade, mas que acabam impactando a nossa vida, e que nós possamos agir diferente nesse dia de hoje, aproveitando que é mais um mês que se inicia, e descobrir algumas práticas que nós podemos aplicar na nossa vida para verdadeiramente vivermos a verdade libertadora. Você já parou para pensar no quão desgastante é sustentar uma história que não existe? O quão desgastante é você viver uma vida que não é a sua vida real? Você já parou para pensar no quão desgastante é, emocionalmente falando, inclusive,
Você achar que algo era de um jeito e você descobrir que aquilo não passava de uma grande mentira. Talvez você já tenha experienciado na prática uma situação desconfortável como essa, talvez não, e que você continue orando para que você não caia nessa grande cilada que muitas vezes as pessoas plantam contra nós, mas que também às vezes nós nos permitimos começar ali numa pontinha de mentira que acaba tornando um nó tão grande que depois a gente não sabe como se desatar deste nó, onde nós mesmos nos enrolamos. Eu quero te convidar ao término aqui desse nosso episódio de hoje do Sabercast, a você se sentir encorajada para entender que a sua vida ela deve ser vivida da forma com a qual ela é. Eu não estou dizendo aqui, preste muita atenção a isso, que você não deve sonhar, que você não deve ter expectativas, que você não deve ter as suas fantasias, mas que você possa entender que você não é uma criança. Você é uma mulher, você é uma adulta, né? Talvez você já tenha a sua família, você tem o seu nível de responsabilidade. E as crianças, quando elas começam a contar histórias para elas mesmas, elas não têm a percepção de que aquilo tudo pode ou não existir na vida dela. Porém, se nós não educarmos essa criança, ela pode começar a crescer tendo o hábito de fantasiar uma história e achar que aquilo é 100% verdade. Quem nunca teve, né, um amigo imaginário, apesar de saber que isso soa um pouco estranho, mas quem nunca viu uma criança conversando sozinha, porque estava brincando ali sozinha no momento? Só que se a gente não interpretar para ela de que aquilo é um faz de conta e que se restringe àquele momento, ela leva para a sua vida inteira e ela cresce com esse costume de contar e imaginar coisas trazendo para a sua vida real como se fosse uma realidade. E nós, enquanto adultas, precisamos entender que muitas coisas, sim, nós podemos sonhar. Muitas coisas, sim, nós podemos fantasiar, mas nós precisamos saber separar aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Porque senão nós vamos começar a nos enrolar neste novelo que começa como uma simples brincadeira, como um simples plano futuro, mas que a gente acaba levando tão a sério que para sustentar aquilo como uma verdade absoluta, a gente começa a criar uma mentira atrás da outra. E muitas vezes nem mesmo a gente mais sabe aquilo que é real e aquilo que não é mais. Muitas vezes a gente se deixa levar por histórias bonitas que a gente acaba deixando de conseguir discernir o que é realmente real e o que é apenas palavras bonitas que estão sendo soadas sobre os nossos ouvidos. Quais são as mentiras que tem tomado lugar na sua história da sua vida real? Quais são as mentiras que têm te impedido de viver a realidade que por si muitas vezes vão ser difíceis de serem encaradas, mas que são necessárias para que você possa realmente amadurecer e estar apta para viver a próxima etapa da sua vida? O tema e o propósito deste episódio de hoje é realmente transformar a sua concepção para entender que tudo tem um limite. E você precisa saber determinar na sua vida, veja bem, na sua vida, aquilo que é um conto de fadas, aquilo que é uma fantasia, daquilo que precisa ser tratado e lidado como algo real. A sabedoria bíblica nos diz, um versículo conhecido, talvez para alguns, talvez não para outros, mas diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na palavra refere-se à verdade que é dita através da história de Jesus. Mas hoje eu quero pegar o contexto deste versículo e contextualizar para o que estamos falando aqui hoje, nessa semana, e cutucar você a refletir quais são as mentiras que você está contando para você. Aconteceu um acidente aqui, mas está tudo bem.
Quais são as mentiras que você está contando para você? Quais são as mentiras que você está acreditando que estão fazendo você viver uma grande mentira e deixando com que você não seja a pessoa que vai se permitir viver uma autodescoberta e uma grande transformação a partir do momento em que você vive aquilo que é para ser vivido da forma que é para ser vivida? É tão óbvio, mas muitas vezes nós não paramos para pensar de uma ótica diferente. E aquela pequena mentira torna-se uma grande mentira. Aquilo que no começo era engraçado torna-se um grande motivo de vergonha nas nossas vidas lá na frente. Você já parou para pensar em quantas mentiras você está acreditando? Em quantas crenças que você ouviu lá na sua infância, que você tem trazido isso como uma grande verdade para a sua vida e você está vivendo uma vida aprisionada nesta crença? Aquelas crenças que silenciosamente moldam as suas decisões e que limitam o seu potencial até os dias de hoje, não importa qual seja a idade que você tem. Eu te convido a se permitir olhar de uma outra forma. Olhar por uma outra ótica. Começar a desmascarar essas mentiras e imaginar como seria libertador se você pudesse identificar e superar essas crenças que muitas vezes talvez te mantêm em prisões invisíveis. Situações que aconteceram na sua vida e que você toma isso como uma verdade absoluta para o resto da sua vida. Ao invés de entender que aquilo aconteceu, que talvez te feriram, que talvez você foi enganada, que talvez você até mesmo sem a intenção acabou enganando alguém, mas isso não diz respeito sobre quem você precisa continuar sendo ou sobre a vida que você precisa continuar vivendo até a sua morte. Liberte-se das mentiras. Se permita conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Vai te fazer aceitar que há uma condição diferente para você viver. Há pessoas que não são iguais a todas as pessoas que você achava que são e que aparecem no meio da sua trajetória, da sua vida. Que as limitações que você tem muitas vezes são uma mentira, que foram imputadas na sua mente, que você tomou isso como uma verdade absoluta e que só está te impedindo de viver coisas maravilhosas. E para isso eu quero destacar aqui algumas das mentiras mais comuns que nós mulheres acreditamos. Eu quero trazer para você aqui hoje, nesse nosso episódio, a ideia de que nós não precisamos ser perfeitas em todo tempo, como essas mentiras e essas crenças vêm sobre nós, trazendo esse peso e essa pressão para corresponder a padrões inatingíveis. Por isso, presta atenção se você não está sendo vítima dessa grande mentira que muitas vezes não é nem alguém que te contou, mas é você mesmo que colocou isso na sua cabeça e está deixando criar raiz aí. E a primeira mentira que eu quero dizer é que eu preciso ser perfeita em tudo. E eu acho que só essa mentira já é o suficiente. Eu poderia até trazer outras aqui, mas eu vou focar só nessa grande mentira que muitas vezes você tornou como uma verdade na sua vida. Eu preciso ser perfeita em tudo. Vamos começar a desmontar e desmascarar essa mentira. E a gente só consegue isso fazendo perguntas. E aí, de repente, se fizer sentido para você, pausa agora esse episódio. E pega um papel e uma caneta, uma folha em branco. E escreve: preciso ser perfeita em tudo. E começa junto comigo, agora.
a desmascarar essa frase. Eu preciso. É um verbo, né? O verbo precisar, uma ação. Mas pergunte-se, por que eu preciso ser perfeito em tudo? Segunda pergunta, em que situações eu preciso ser perfeita em tudo? É no meu trabalho que eu preciso ser perfeita em tudo? É na minha casa que eu preciso ser perfeita em tudo? É como mãe? É como esposa? Em quais situações eu preciso ser perfeita em tudo? Quem me disse que eu preciso ser perfeita em tudo? E se a resposta a essa pergunta foi você mesma, que você possa buscar aí no fundo, porque isso pode ser uma autossabotagem. Você pode achar que é você quem disse para você mesma em algum momento que você precisa ser. Mas talvez alguém disse isso para você em algum momento e você pegou isso como uma verdade para sua vida. Então pergunte-se, quem disse que eu preciso ser perfeita em tudo? Será que isso veio lá da minha infância? Será que quando eu era criança os meus pais me diziam que eu precisava ser perfeita em tudo? Será que é o meu marido que em alguma situação me disse que eu preciso ser perfeita em tudo? Será que é o meu chefe? Será que são os meus clientes que me cobram e me dizem que eu preciso ser perfeita em tudo? Quem disse que você precisa ser perfeita em tudo? E baseada nessas 3 perguntas, a pergunta principal que você deve se fazer é: para você, não é para Amanda, não é para sua amiga, não é para sua vizinha, não é para sua colega, é para você. O que significa ser perfeita? A condição, porque aqui é o ser, certo? A condição da perfeição. O que é para você? O que significa ser perfeita para você? E, umas linhas abaixo, escreva o que é tudo para você. E baseada nisso, baseada nesse exercício, nessa reflexão, coloque em uma balança imaginária. Se talvez você não esteja se cobrando demais em querer ser perfeita em tudo. Porque a perfeição, ela é uma jornada cansativa. Nós não podemos embelezar a imperfeição, mas nós precisamos aprender a aceitar as nossas falhas e as nossas limitações, para que não venhamos a crescer e passar anos e anos das nossas vidas presas a uma perfeição que precisa ser perfeita em todo o tempo. Porque talvez, como eu disse, alguém nos impôs essa grande mentira. E aqui eu quero trazer, sem aprofundar muito, mas para você refletir aí, uma outra grande mentira: as minhas escolhas definem o meu valor. Será que é mesmo? Analise como as suas escolhas estão ou não definindo quem vocês são. Mas comece a enxergar que as suas escolhas, elas servem como um aprendizado para o nosso crescimento. E por fim, uma outra mentira: eu sou responsável pela felicidade de todos ao meu redor. Muitas vezes nós mulheres carregamos esse peso sobre as nossas costas. Mas eu quero vir hoje aqui, neste dia 1º de abril, se você está ouvindo no dia em que oficialmente esse episódio é liberado. Esta é uma grande mentira que talvez contaram para você. Essa talvez seja uma grande mentira que alguma situação que aconteceu na sua vida fez você acreditar como uma verdade.
que você possa saber estabelecer limites saudáveis e entender que nós não temos o poder de controlar o bem-estar e nem tampouco a felicidade das outras pessoas. Nós podemos compactuar para que o ambiente seja agradável, para que todos vivam bem, mas nós não temos esse poder e, portanto, nós não precisamos carregar essa responsabilidade de fazer a outra pessoa feliz, de ser o canal de felicidade de alguém. O que nós verdadeiramente precisamos nos preocupar é se nós estamos vivendo uma vida realmente felizes, ou se nós estamos nos enganando e nos escondendo atrás das mentiras que nós acreditamos. Eu espero que no decorrer deste mês você possa uma a uma desatar todos os nós das grandes mentiras que talvez você esteve envolvida durante todos esses anos, seja aquelas que você acreditou, seja aquelas que você criou, seja aquelas que você permitiu que as pessoas contassem para você e acreditassem que você estava acreditando como uma verdade. Mas que verdadeiramente você possa dar espaço para que a verdade te liberte e te conduza a uma vida mais plena. Eu quero te encorajar neste mês de abril a viver a vida livre que você merece viver, sem precisar se dispor de situações e de circunstâncias, de pesos desnecessários e nem tampouco de recompensas que talvez não sejam tão agradáveis por conta das inconsequentes mentiras que você contou e permitiu acreditar durante a sua vida. Certo, minha gente? Lembrando você que toda segunda-feira, no dia oficial do Hoje Eu Começo, tem episódio novo aqui do Sabercast, que tem como disponibilidade oficial no Spotify, mas que você talvez aí tenha algum certo tipo de dificuldade. O Sabercast também está sendo rodado ali no YouTube, então se para você for mais fácil o YouTube, ele está sendo também disponibilizado, lembrando que não é o nosso canal oficial, mas você também pode acompanhar o Sabercast, talvez fique mais fácil para você me ajudar a compartilhar estes episódios. Esse é o episódio 59 do nosso Sabercast, são 59 semanas aqui sem falhas, né, que nós estamos trazendo estes conteúdos e que eu estou propondo aqui para você ter aí uma vida com mais sabedoria, uma vida mais equilibrada, uma vida onde você pode realmente não apenas ouvir aqui os episódios, mas possa aplicar no seu dia a dia. Eu quero convidar você que chegou até aqui neste momento do nosso Sabercast de hoje a ir até lá no meu Instagram, @amandasoares.8, e se fizer sentido para você, me siga lá também, acesse o meu canal do YouTube e compartilhe comigo o que você está achando, não somente desse episódio de hoje, mas do Sabercast como um todo. Afinal de contas, o Sabercast ele existe com o propósito de agregar na vida de quem ouve, então a sua opinião é muito importante, por isso não deixe de compartilhar comigo as suas sugestões e o seu feedback, certo? Deixo aqui os meus votos de paz e sabedoria e convido você a compartilhar essa mensagem. Semana que vem, a partir das 7 horas, é o dia, na segunda-feira, que tem episódio novo aqui no nosso Sabercast. Um grande beijo para você, um ótimo e abençoado mês que está se iniciando, uma ótima e abençoada semana. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio.